Olá, meu nome é Felipe Travassos, eu sou inspetor de fabricação, caldeiraria e tubulação, nível 1, inspetor de soldagem também, nível 1, inspetor de end líquidos penetrantes e técnico em soldagem. E alguns anos aí já de experiência aí no mercado. Bom, então eu vou ministrar aqui para vocês o curso de inspetor de fabricação, caldeiraria e tubulação, que é o que significa o CT aqui, nível 1. Por que nível 1? Porque tem o nível 2 também. E o nível 2 você só adquire após um ano já qualificado como nível 1. Então, essa classificação, essa mudança de 1 para 2 é só com o tempo já de qualificado como nível 1. Então a gente vai falar hoje sobre o ABC da inspeção. Esse tema aqui é muito abordado, principalmente na prova teórica de inspetor de fabricação, né? Que pede muito, eles cobram muito isso aí, mais na parte teórica. Na parte prática, você já adquire, já tem aquele conhecimento ali, mas no pitch ele vem as legendas ali, né? Então fica mais fácil. Então na prova mesmo em si, você acaba tendo que decorar, né, quais são os tipos de inspeção de fabricação, né? O ABC ali, A, B e C. Então isso aí é muito importante focar nisso aí, principalmente para a prova teórica. Vai pedir muito isso aí. Então vamos lá. Inspetor de fabricação IFCT-N1. Termos e definições. Então ele dá aqui uma definição do que seria um inspetor de fabricação. Acho que o nome em si já diz, né, a lógica da qualificação, que é a fabricação de equipamentos, né? Vaso de pressão, permutadores, torre, tubulação. Então a caldeiraria pesada. Então o nome já diz, inspetor de fabricação. Quem seria esse cara? É aquele profissional ali, que já é um profissional da área, né, que ele pede experiência. Quem vai se qualificar tem que ter a experiência de acordo com a norma lá 2033, a N2033 da Petrobras, e também a NA012 da ABEND, né, que agora é a ABEND que coordena essa parte aí de inspeção de fabricação, não mais o SEC. O SEC você vai só fazer a prova prática, a teórica já é com a ABEND. Então tem que dar uma pesquisada aí como é que está sendo feito, né? Se eu não me engano, a teórica você pode fazer pelo seu estado, né? Pelos sequais aí dos estados. E a prática, se eu não me engano, está sendo feito somente no SEC, mas a ABEND pode mudar isso aí. Então o nome já diz, né? Inspetor de fabricação, aquele profissional já experiente, né? No mínimo aí 2 anos, já tem que ser o técnico, né? Tem que ter um nível técnico na área, correlata ali. Então já dá uma facilidade, né? Já clareia a mente da pessoa aí na hora que for qualificar. Então ele diz ali que é a atividade desenvolvida pela Petrobras através de seus órgãos de inspeção ou por empresas por elas contratadas, né? Então tem algumas empresas aí que já trabalham muito com isso aí, com o objetivo de verificar nas instalações do fornecedor a conformidade dos produtos fabricados com os documentos contratuais. Então a Petrobras ela contrata uma empresa X para fazer um vaso de pressão, né? Então o que ela faz? Ela tem uma empresa X também que ela contrata, que vão lá inspecionar, verificar se o que está no contrato está sendo seguido ali na hora da fabricação desse equipamento, né? Se o material está correto, se os ensaios não destrutivos estão sendo feitos de acordo com a documentação, se os procedimentos são qualificados, se o pessoal que vai inspecionar, os inspetores que vão atuar são qualificados de acordo com a SNQC. Então ele é um fiscal da fabricação do equipamento, né? Vai fazer um vaso de pressão, um permutador, até mesmo tubulação. Então esse profissional atua diretamente
nessa inspeção aí, nessa fiscalização. Então, ou seja, o cara, para poder fiscalizar a fabricação de um vaso de pressão, um equipamento complexo, né, ele tem que ter um certo know-how, né? Ele tem que entender de ende, de solda, de pintura, né, de conformação mecânica. Então é um profissional que já é um nível técnico mais especializado. Então, para ele fiscalizar essa fabricação, ele tem que ter esse conhecimento. E esse conhecimento você adquire, né, aqui no curso e na hora de qualificar, né? Então é muito importante isso aí. Então vamos lá. Algumas definições aqui, né, das nomenclaturas que são usadas, né, pelo fabricante, né, que é o CRCC, né, o Certificado de Registro de Classificação Cadastral, né, que é as empresas que atuam no segmento do petróleo, que trabalham para a Petrobras, ela participa de um cadastro ali, né? Já tem uma empresa que ela tem uma certa avaliação, de como a empresa funciona, né? Se a empresa segue tudo, o padrão de qualidade, né? Então ela já participa desse cadastro aí, ela já tem um cadastro ali de fornecedor. Então a empresa, quando a Petrobras vai fazer uma licitação de alguma coisa, ela verifica se essa empresa participa se a empresa está cadastrada, né, no banco de dados dela ali para poder efetuar esse serviço, né? Então, documento fornecido à empresa que teve sua inscrição, né, renovação ou ampliação de escopo aprovada após análise pela Petrobras, né, indicando que durante a sua atividade, sua validade, a empresa possui registro no cadastro corporativo de fornecedores. Então, é uma empresa séria, né, para ela estar prestando serviço para uma empresa do porte da Petrobras, não é qualquer uma. Tem que fazer parte desse cadastro. E para fazer parte desse cadastro, ela tem que atender algumas exigências, né? Então, ele dá uma definição aqui, né? Gerente de contrato, representante da Petrobras, responsável pelo gerenciamento do contrato, né? Pedido de compra, junto aos fornecedores e internamente à companhia. Então, outra definição, pedidos de compra, PCS, contrato assinado entre a Petrobras e os fornecedores para fornecimento de material à companhia. Então, é bem lógico, né, as definições, né, das coisas que serão utilizadas aí durante a fabricação do equipamento. Então, é um jargão já conhecido durante a fabricação ali. Requisitos de inspeção. É o documento elaborado pelo órgão de inspeção ligado organizacionalmente ao órgão licitante, sendo parte integrante obrigatória dos editais de licitação, né? Os requisitos de inspeção são específicos de cada edital e definem previamente as exigências básicas contratuais relativas à inspeção de fabricação. Ou seja, como ele já diz, esse requisito ele é específico para cada edital. Ou seja, você vai licitar um permutador, você vai licitar uma certa tubulação, um vaso de pressão, uma torre. Vai haver ensaios, né, que são pertinentes a cada equipamento, né, de acordo com a classe de inspeção, de acordo com a norma de fabricação de cada equipamento. Isso tudo vai para o contrato, né? Os inspetores, os ensaios que serão aplicados, né, quantidade. Então tudo isso vai para o contratual. Não se faz nada além ou a menos do que o contratual, né? Então, já no contrato, de acordo com cada equipamento, é lógico, e com a norma de fabricação, os requisitos, né, de testes, né, são outros, porque basicamente o que é uma fabricação? É a conformação mecânica, né, soldagem, os endes, né, e a pintura final, né, claro, o teste hidrostático, tudo isso aí
tem que estar rezado contratualmente ali, né, já especificado. Então, rotina de inspeção é documento emitido pela Petrobras como ferramenta de apoio ao órgão inspetor, né? Ou seja, o órgão que vai fiscalizar, os inspetores de fabricação em si, com o objetivo de orientá-los sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de intervenção da inspeção, padronizar as ações de inspeção, instruí-las sobre os critérios de aceitação e rejeição do material e, quando necessário, ressaltar detalhes específicos que devam ser observados durante a inspeção. Então, ou seja, ele já citou aqui, né, os critérios de rejeição ou de aceitação para cada equipamento, né? Você não tem um critério igual se você está construindo. Você está novamente, porque eu estou falando muito em vaso e permutador, porque é o que mais se é fabricado, assim, é mais usualmente, né, fabricado em caldeiraria, né? E o que requer mais ensaios, é o que tem que ter mais, os requisitos são maiores do que você fabricar um tubo, né? Então, o vaso de pressão, ele já entra bocal, ele já entra, né, a base dele é diferente. O tubo, o cara conformou a chapa, soldou, fez os ends ali, pronto. Então, os equipamentos, né, o vaso, um permutador, uma torre, um forno, são requisitos, né, requerem mais ensaios, né, do que outros equipamentos. Então, depende muito da norma que está sendo usada ali, né, o tipo de equipamento, o projeto, o que o projeto, né, manda, né, o projeto reza ali na hora dessa fabricação. Então, ele está falando nessa rotina aí, que é uma documentação que vai orientar, né, junto com uma gama de outras documentações, de outros documentos, que vai orientar os inspetores o que deve seguir, o que deve fiscalizar, quando é que eu devo parar para fiscalizar, quando é que eu tenho que observar o que nesse momento da fabricação, né? O que eu tenho que observar, onde que eu tenho, o que eu tenho que exigir, o que é permitido, o que não é, né? Qual é o critério, né? Então, ele está falando nessa rotina aí. Plano de inspeção e de testes, o PIT, né? Que é a Bíblia do inspetor de fabricação, né? Esse documento, né? Que ele vai que ele vai dizer, né? Tem todo um cronograma ali, quais são os ensaios pertinentes, os documentos que serão usados, por quem é que deve ser elaborado o documento, quem é que deve assinar, quais inspetores vão atuar, quantidade, né, de ensaios a serem feitos, né, se vai ser 100%, 10%, se vai usar raio-x, ultrassom, né, os ends em si, né, o material a ser utilizado, se o projeto foi verificado. Então ele vai dizer basicamente tudo ali o que tem que ser feito, né? A cartilha do que ele tem que seguir, né? Do que o inspetor tem que seguir. Quando é que vai ter um road point, né? Quando é que tem vai ter essa parada obrigatória? O que eu faço aqui agora? Depois de tudo feito, se tem tratamento térmico, se não tem, se após o tratamento térmico eu tenho que fazer algum ensaio, e depois o teste hidrostático, depois a inspeção de pintura, a inspeção final, a pintura, como é que deve ser feito, até o embarque, né? E a expedição, né, do equipamento e o databook, né? Então o PIT, ele fala tudo isso aí. Depois a gente na frente vai ver um exemplo de um PIT, que ele fala ali os critérios, que tem que ser seguido, aquela cartilha mesmo, o beabá da fabricação daquele equipamento. É claro que além de outros documentos, né? Ele vai resumir ali. Então o PIT, né? O plano de inspeção e testes, né? Documento elaborado pelo fornecedor dentro dos padrões estabelecidos pelas normas, né? ISO de gestão de qualidade, onde devem constar no mínimo
A garantia da compatibilidade do projeto, né? Procedimentos, EPS, IES, procedimento de END, né? Procedimento de pintura, documentação interna aplicável, né? Os documentos que usam ali, a RM, CLM, enfim, toda essa documentação aí, com o material objeto do fornecimento. B. A indicação dos dispositivos, equipamentos, incluindo as exatidões requeridas para a obtenção da qualidade, na verificação de dimensões críticas, testes funcionais e etc. Né? A indicação da qualificação do pessoal que executa as atividades de inspeção e verificação. O que é isso aqui? O inspetor de solda que está acompanhando ali é qualificado? O inspetor de solda nível 2 que elaborou a IES, a EPS, ele é qualificado? Está qualificado na norma do projeto? Qual é o equipamento? Qual é a norma do equipamento? De fabricação do equipamento, que varia. Os inspetores de ENDES são qualificados? O inspetor de pintura, dimensional, né? Então, tudo isso aí está falando ali, ele pede no PIT. E o inspetor de fabricação, que vai verificar, fiscalizar aquilo ali, se está sendo executado de acordo com o PIT, né? Se as IES são pertinentes, estão qualificadas, se devidamente assinada, liberada pela fiscalização, toda essa documentação, não só dos ENDES, os procedimentos, mas também dos inspetores, né? A identificação dos estágios ao longo do ciclo de produção do material, onde serão realizadas verificações ou inspeções, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores, né? Deve indicar os tipos de exame, ensaios ou verificações a serem efetuadas. Então, você vai ver mais na frente ali que tem o RD, o WP, o HP. Então, se dentro ao longo do processo de fabricação, se estão seguindo o que o PIT reza. Vamos exemplo, vai ter a hora que ele vai falar assim, ó, parada obrigatória. Então, ele só pode continuar a fabricação depois que tiver um ensaio realizado e testemunhado pelo inspetor de fabricação, junto com o inspetor que tem que executar o ensaio. Então, o cara tem que fazer lá um ultrassom 10% nos bocais do vaso. Então, a empresa, a fabricante, tem que comunicar, né, a fiscalização, né, a inspeção de fabricação, os inspetores, que será feito um ensaio, né, o inspetor vai realizar esse ensaio, a fabricação ele vai testemunhar que realmente foi feito aquele ensaio ali. Então, isso o PIT fala, quando tem que fazer isso, quando não tem, quando não precisa comunicar a fiscalização. Uma empresa pode fazer um ensaio e seguir com a produção, ou não, a empresa tem que parar a fabricação, fazer um ensaio com o testemunho do inspetor de fabricação, para depois dar sequência na fabricação. Então, isso tudo está aí no PIT aí. Vamos lá. A indicação de procedimentos e padrões de aceitabilidade para todas as características e requisitos de qualidade, incluindo as de caráter subjetivo e a dos subfornecimentos. Então ele diz ali, ó, a indicação de procedimentos e padrões de aceitabilidade. Ou seja, o cara realizou um ensaio lá e não está conforme. É aceito ou não é, ou é rejeitado? É aceito ou não? Então isso tudo vai estar ali no PIT ali dizendo o que é permissível ou não. A identificação e preparação de registro de qualidade, citando o tipo do registro, relatório, certificado, gráfico, databook e etc. Então aqui o relatório, qual o relatório? Relatório de ensaio visual, líquido penetrante, partícula magnética, o certificado de garantia do material, o material, a chapa, né? Como é que gera um vaso de pressão, né? Compra-se a chapa de acordo com o projeto,
já vem o certificado do material dizendo ali, no certificado está dizendo, ó, esse aqui é um aço A283, um aço A515, A516, está de acordo com o projeto, está com o certificado atende, né, os requisitos de projeto. O gráfico, vamos dar um exemplo aqui de um gráfico. A gente pode citar aqui o tratamento térmico, né? Se foi feito o tratamento térmico, como é que foi feito, atendeu ao padrão, né? O databook é o documento final, é onde vai se reunir toda essa documentação utilizada na fabricação do equipamento, né? O plano de inspeção e testes deve estar compatível com a documentação contratual, né? Contratual citada no fornecimento. Ou seja, tudo isso aqui que tem esse cuidado de elaborar é contratual, né? Então já vai no contrato da empresa, né, que foi feito com a contratante, dizendo, olha, você tem que seguir a norma tal, você tem que ter inspetores qualificados, você tem que ter o pessoal, você tem que ter procedimento. Então está tudo ali no contrato dizendo o que tem que ser feito, não é a revelia, né? Então lá, requisitos de inspeção, normas técnicas, requisitos de material, requisições de material, devem possuir campo apropriado onde o órgão de inspeção assinalará os pontos de espera obrigatória e os pontos de observação. É ali, o ponto de espera obrigatória, a gente vai ver na frente, né, o HP e observação, WP. Então, tudo isso aqui que ele está querendo dizer, né, está contratualmente, né, já firmado ali entre as empresas. Então, a gente vai ver mais para frente o que significa aquilo ali. Vamos lá. Bom, ele deu aqui um exemplo de pitch, né? Como seria esse pitch? Ele começa aqui, né? O item. Então ele fala aqui, ó, item 1.1, certificação do projeto. Aí ele fala aqui, ó, atividade de inspeção, certificação do projeto. Então o que ele está querendo dizer aqui? Essa verificação do projeto, a liberação para poder ser fabricado. O projeto atende, é isso mesmo? Tem que revisar, né? Tem que sofrer alguma revisão? Então isso já está falando no pitch aqui. Claro, você não vai começar a fabricação de um equipamento sem ele estar devidamente ali com um projeto em dia, né, atualizado, revisado e liberado para fabricar, né? Isso que ele vai falando aqui. Então, aqui nesse item 1.3, se eu não me engano, ele está falando aqui em calandragem. Ó, soldagem. Plano de soldagem e procedimento de soldagem, registro de certificações dos profissionais. Então ele vai falar ali, o procedimento de soldagem, atende, é esse mesmo? IES, CPS, RQPS, está tudo de acordo? Então tudo ele vai falando no pitch. Então vamos dar um exemplo aqui no que eu tinha falado, ó. Então no primeiro item aqui, ele deu, ó, o projeto, ele está falando sobre o projeto. O que ele está falando lá na parte do tipo de inspeção? Ele está dando ali um HP. O que é o HP? O hold point, né? Tá em inglês, né? Hold point, separada obrigatória. Esse documento aqui, o pitch, na prova, Felipe, mas eu não gravei eu não gravei o que é HP, eu não gravei o que é WP, eu não sei, eu esqueci. Não se preocupa, porque no pitch, principalmente da prova e também no dia a dia, ele tem a legenda. Então ele fala ali o que significa e o que ele quer. Então, uma questão de lógica. Vai iniciar a fabricação. Projeto. O que ele pede lá? HP. Então, parada obrigatória. Só pode iniciar depois que for feita a verificação. Então, fez a verificação. Atendeu, a revisão está ok? Pode continuar. Mas fora isso,
ele tem que ter a parada obrigatória. Então, igual ali, ele deu ali, ó, aí ele fala aqui quem que tem que fazer o quê. Então, no caso aqui, a empresa X, contratada, HP, o consórcio, mesma coisa, Petrobras, RD, que está em inglês, né? Review Document. Então, ele vai ver o documento, depois ele vai liberar. Então, é assim que funciona. Ele dá o item e aqui, nessa coluna aqui do tipo de inspeção, que é o que vocês devem abordar bem nessa parte do ABC da inspeção, né? A gente vai ver ali o A, o B, o C. Essas siglas, HP, WP, RD, mas vai ter na prova, você tem a legenda ali dizendo quem é quem, mas você tem que saber o que é. Então, ele deu o HP e deu o RD ali. Quer dizer, uma parada obrigatória com uma revisão do documento. Então, eu só posso seguir depois disso aí, né? Então, vamos mudar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, agora ele já fala aqui. Ponto de espera, né, obrigatória, que é o hold point. No lugar ele deu ponto de espera, que é o HP, né? É o evento da inspeção no ciclo fabril do fornecedor, né, do fabricante, em que este notificará ao órgão ou empresa inspetora. Ou seja, ele no HP ele tem que notificar a inspeção de fabricação, notificar, olha, eu vou fazer uma parada obrigatória aqui. Então ele vai notificar, a empresa vai acompanhar essa inspeção para dar sequência na fabricação. Hold point, né? O HP, como eu já havia dito, é o evento da inspeção no ciclo fabril, quer dizer, durante a fabricação ali, né, do fornecedor, em que este notificará o órgão ou a empresa. Por que eu estou sublinhando essa parte aqui, notificará? Porque a gente vai ver mais para frente que tem uma parte, né, um evento da inspeção, no qual o fornecedor não precisa notificar, né, a empresa. Então é importante observar isso aí. Se é uma parada obrigatória, bom, o fiscal tem que testemunhar, então tem que notificar, né, com uma certa antecedência, ó, vou fazer a inspeção, preciso que acompanhe lá. Então a gente vai para frente que tem um evento de inspeção em que não precisa notificar. Então a empresa faz a inspeção e continua a sua fabricação ali, né, no órgão ou a empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando, ó, a análise, ó, verificação ou testemunho dos mesmos, e sem o qual, ó, importante, o processo de fabricação não pode continuar. Ou seja, o nome já diz. Aqui ele só fala hold point, mas ele é uma parada obrigatória. Então quer dizer, quando você vê HP no PIT, quando você vir o HP no PIT, é um ponto de inspeção obrigatório, no qual você tem que comunicar ao órgão de inspeção para que haja verificação, análise, porque você pode também fazer um HP para documento. Então ele vai fazer uma análise da documentação e depois um testemunho, né, e uma liberação. Sem isso, a fabricação não pode continuar. Então, esses significados são super importantes. A gente vai ver os outros mais para frente. Então, o HP é isso aí. Ele é o mais criterioso, é o mais rigoroso ali. Os pontos de espera são definidos nos documentos contratuais, tá? Isso é muito importante. Não foi pedido ao Léo Revelier, está no contrato ali. Constante dos pedidos de compra, nos requisitos de inspeção ou pelo órgão inspetor, quando da análise do plano de inspeção e teste do fornecedor. Então ele pode fazer um hold point para um ensaio não destrutivo, ele pode fazer um hold point para uma verificação do documento, né? Esse hold point pode ser contratualmente de acordo com o PIT, tá? E também não é nada assim, vamos fazer um hold point aqui, não.
está no pitch ele dizendo em qual momento deve ser feito esse hold point, né? Em qual momento, quando que eu devo fazer? Bom, quando você comprar um material, quando chegar o projeto, né? Quando você for fazer um ensaio X, né? Um ensaio não destrutivo X, então tem que ser feito esse hold point. E está no pitch ali, depois a gente vai ver mais para frente, né? Que ele dá, é bem organizado, né, cara? Essa parte, opa, desculpa, é muito importante aqui que eu voltei. Ó, tá até em vermelho aqui, né? Ó, não é permitido que o fornecedor dê prosseguimento à fabricação caso um hold point não tenha sido realizado. Então, como eu havia falado, não realizou o hold point que está no contrato e está no pitch, pedindo que faça aquele hold point, eu não posso prosseguir, quer dizer, o fornecedor, o fabricante, ele não pode prosseguir com a fabricação sem que ele tenha sido realizado. Então isso é muito importante. Nessa parte do ABC da fabricação, né? Então ele já botou aqui em vermelho para você fixar. Então não deve prosseguir sem que ele tenha sido feito. Ele deu outro aqui, ó, ele deu outro item, né? Outro evento da inspeção, ó. Ponto de observação, witness point ou HP. Então a gente já viu quem? Desculpa, WP. Então a gente já viu o HP e agora a gente está vendo o WP. Hold point e witness point, né? Qual a diferença? Agora a gente vai ver. É o evento da inspeção no ciclo fabril do fornecedor em que este notificará o órgão ou a empresa dentro dos prazos contratuais visando a análise, verificação ou testemunho de eventos acordados no plano de inspeção e teste, sem que o processo fabril seja interrompido. Então, ou seja, no HP, ele interrompe o processo de fabricação. Fala, ó, você só pode continuar depois que eu avaliar. Já no WP, ele faz uma observação, é um ponto de observação no qual o processo fabril continua, né? Então, nesse caso, ele pode continuar sem que tenha sido interrompido, sem que tenha feito aquela parada obrigatória. Então, HP, parada obrigatória, só pode continuar depois de verificado. WP, ele pode continuar sem que o processo seja interrompido. Tá? Então ele deu outra aqui, ó. Agora temos aqui, ó, plano de ponto de auditoria. Spot Witness, que é o SW. Então agora a gente já viu aqui o HP, o WP e agora o SW. A letra é feia mesmo, mas canhoto só escreve feio. É o evento da inspeção no ciclo fabril, tu vê que se repete o início ali, do fornecedor, onde não há necessidade deste informar ao órgão inspetor ou empresa de inspeção contratada. Porém, esse, ó, não há necessidade deste informar ao órgão inspetor. Não há necessidade. Porém, esses poderão acompanhar caso estejam nas instalações do fornecedor, a partir de prévio acordo entre as partes. Então, o HP, a gente viu que tem que comunicar e esperar. O WP tem que notificar, mas pode continuar. E o SW, a gente não precisa informar. Pô, o cara está fazendo um ensaio visual numa solda. Terminou, concluiu a solda do costado, sei lá. Está fazendo visual, não preciso fazer um HP, verificar se fez o visual, né? Então, ainda mais o visual de solda, que é 100%, né, nas fabricações,
Então, se for parar sempre para verificar isso, não sai o equipamento. Então, é diferente do, eu tenho que fazer 10% de ultrassom nos bocais, um bocal N5, enfim, não sei. Então, é uma coisa já aleatória. Então, necessita, num evento, vai depender do pitch, mas você vê que o ensaio é mais... Opa, peraí, vamos verificar se realmente foi feito esse ensaio. Por 10%. Sei lá, um bocal tem que ser feito. Será que ele fez? Então vamos aguardar, vamos testemunhar, né? Então pode ser que peçam um HP aí, depende do pitch. Mas eu estou dando um exemplo aí. Quando é que eu aplico isso? Vai depender, porque o pitch vai dizer. Mas a questão de lógica, pô, fazendo visual de solo em tudo tem que ser HP? Não, estou fazendo aqui um SW. A fiscalização está lá, a empresa fiscalizadora, inspetora, está lá, não precisou ser comunicada, porque é uma rotina ali, né? O visual de solda é uma rotina da fabricação, tem que ser feito, sabe que vai ser feito 100%. E, no entanto, o inspetor, o fiscal pode acompanhar ali, sem comunicação. Chegou, sem prévia comunicação, chegou, acompanhou aquilo ali, uma coisa, né? Uma corriqueira. E continuou o processo de fabricação. Então, essa é a diferença desses três aqui, desses três eventos de inspeção, no HP, WP e SW. Esses dois comunicam a inspeção ao órgão inspetor. Esse não comunica, não precisa eu comunicar, amanhã vou fazer um ensaio tal, tem que testemunhar. Aqui eu só posso continuar depois que foi verificado. Aqui eu comunico, mas eu continuo sem interrupção. E aqui eu não comuniquei, mas se ele vier acompanhar a inspeção, não tem problema nenhum, né? Então, esses itens aqui, esses eventos de inspeção, eles vão ser determinados de acordo com o pitch, não é nada, está tudo escrito, está lá no pitch dizendo, para esse momento da fabricação, HP. Para esse momento, SW. E por aí vai. Relatório de inspeção. Bom, gente, isso aí, pessoal que é candidato, né, a certificação de inspetor de fabricação, na maioria das vezes já é um inspetor de solda, inspetor de end, pintura, enfim. Então ele já está familiarizado com esse tipo de coisa aqui, né? O relatório de inspeção, o cara emite o relatório. Então o que é o relatório de inspeção? É um documento, né, laudando, dizendo que o ensaio foi executado, né, pelo inspetor qualificado, realizou um ensaio e que ele atendeu os critérios lá de acordo com a norma. Só que ele vai dar definição, relatório de inspeção, RI. Documento emitido pelo órgão ou empresa para relatar ou emitir um parecer sobre a não conformidade apresentada durante o processo de fabricação, né? Rejeições de eventos intermediários não cobertos pelo CRM ou o registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeção. Seu conteúdo deverá incluir todos os detalhes da inspeção resultados encontrados. Nesse caso aqui, esse relatório de inspeção, ele é mais elaborado, né, que é o relatório da empresa inspetora, como se fosse um resumão ali, né, um relatório geral, se teve rejeição, né, dos eventos, o que aconteceu durante a fabricação, se não estava coberto, né, pela documentação, não foi feito, não registrou. No caso, o relatório que eu me referi anteriormente, né, é o que a gente já é da área e já está familiarizado em fazer o nosso relatório. Nesse caso aqui do inspetor de fabricação, esse documento que já é um documento, né, da empresa inspetora, né, que vai relatar, emitir parecer sobre uma não conformidade. De repente não foi feito um ensaio tal, não comunicaram
né, no HP não comunicou que tinha que fazer a espera para ter o testemunho. Então a empresa vai emitir esse documento aqui dizendo, olha, não está atendendo, não atendeu o pitch, ou, né, não, era para ser feito um HP e não foi feito, já passou por cima. E tem esse documento para a empresa inspetora lá, né? A gente fala empresa inspetora, é o inspetor de fabricação. Emitir e dizer, olha, está tendo não conformidade aqui, não foi feito de acordo com o procedimento, com o pitch. Então, esse documento é para isso, né? E o documento é o relatório do inspetor de fabricação, né? Ou, no caso, o nosso relatório de um visual de solda, né? Um outro end qualquer, ele é específico, né, para cada aplicação. Aqui é um relatório justamente para fabricação. Se está seguindo aquilo ali, se seguiu, se deixou de fazer, né? Se pulou uma etapa ali que não era, dá problema, né? Mas pode acontecer. Então é esse relatório de inspeção aí. Está bem elaboradozinho, né? Aí ele vem com os itens, né? Dizendo a fase inicial, intermediária, final. No caso aqui, a fase final. O status do fornecimento foi normal, alerta ou crítico. Pensou, o cara ganhou um crítico, esqueceu de fazer um ensaio que era para ter feito, já isolou o equipamento, já pintou, e aí? Né? Então, por isso que tem a fabricação, o inspetor de fabricação, para fiscalizar se isso tudo está seguido de acordo. Acontecer de não ser feito, tem esse documento aí. Quer dizer, aí a empresa, né, que foi contratada ela ganha uma avaliação ruim, né, com a Petrobras, né? Ninguém quer ter uma avaliação ruim, ninguém quer perder um cliente como a Petrobras. Então, seguir o que está no contrato, que está no pitch, fazer para o equipamento sair de acordo com o planejado, né, com o programado, né? Então vamos seguir aí. CLM, Comunicado de Liberação de Material. Comunicado de Liberação de Material, né, o CLM, documento emitido pelo órgão ou empresa inspetora, atestando a conformidade do material com a documentação contratual. Observe bem que ele sempre bate na tecla do contratual, né? Contratual, ou seja, se comprometeu a fazer, tem que seguir, né? Permite a liberação do material. O nome já diz lá, ó, bem lógico, né? Comunicado de liberação. Após cumpridas todas as etapas previstas nos pontos de espera no plano de inspeção e teste. Então, ó, ele tem esse documento aí que essas definições, né, resumem bem o que são os documentos. Então, após cumpridas todas as etapas previstas nos pontos de espera, quem são eles? Ó, HP, correto? Do pitch. Então, se cumpriu o HP, ele emite o CLM, né? Que esse documento que já está liberando, de acordo com o pitch, ele vai dizer, ó, HP nesse ponto, nessa parte do processo. Atendeu? CLM. Então, esse documento é o que trata disso aí. Aqui ele deu aqui, está tudo em inglês, né? Tem alguma coisa que está em azul, está em... não, está em azul, está em português, né? Então ele diz aqui, eu vou dar uma lida aqui direto no computador. Dados do cliente, né? Tem a data, o nome, localização, o contrato, o tag, a descrição, o cliente, o fornecedor. Então ele é bem detalhado ali, né? Eu tive que abaixar para ler aqui porque ficou um pouco embaçado aqui. Então a CLM é esse documento ali, ele está bem explícito explicando o que seria, né? Que depois do HP, que ele verificou que está ok, ele liberou o material. Qual material? Pode ser lá um flange,
a chapa, entendeu? Atendeu aquilo ali, ele vai liberar. Agora, essa parte aqui, gente, é uma parte que é abordada, toda ela, né? Mas assim, com ênfase maior na prova teórica. Essa parte que a gente falou até agora, dos eventos da inspeção, ela é uma parte mais voltada na prova prática. Para quem não sabe, a prova prática de inspetor de fabricação é uma teoria aplicada, né? No caso, você tem uma documentação para avaliar, um pitch, um desenho, as normas, que é uma coisa documental, escrita. Você vai avaliar se atende aquilo ali ou não. A prova teórica, ela cobra muito essa parte aqui dos tipos de inspeção, né? O ABC, aí que está o ABC da inspeção, o A, o B e o C. E o evento, aquela parte ali de HP, né? SW, WP, ela é abordada mais na parte prática. Pode cair na teoria, mas a parte prática que você vê muito lá no pitch, né? Ele dizendo, aqui é um HP, aqui é um WP. Então, na parte prática, que é lá anterior, na parte teórica eles abordam muito isso aqui, ó, tipo A, tipo B, tipo C, né, que a gente vai dar uma olhada agora aí. Então, tipos de inspeção. Estabelece o grau de participação da Petrobras no acompanhamento do processo produtivo do material. Então, você tem lá as inspeções do tipo, né, você vai ter o A, o B, depois o C. A e B possuem características de uma inspeção final. Final. A minha letra não está muito legal, mas vamos lá. Final. Com ênfase no produto acabado. Então, os dois são final e o ênfase, ó, o ênfase acabado. Então, foca bem nessa parte final e acabado, porque o C já vai mudar. Então, as inspeções do tipo A e B possuem características de uma inspeção final com ênfase no produto acabado. A inspeção do tipo C, além do acompanhamento de eventos finais, afere o processo produtivo do fornecedor, criando pontos de espera obrigatórios ao longo da fabricação. Então, o A e o B, o ênfase no final. O C já é durante, né? Vou botar aqui, ó, durante a fabricação. Durante a fabricação. Então, esses três itens, esses três tipos, né, do ABC, né, que é o ABC da inspeção, isso é muito abordado na prova teórica. Então, tenta ficar esperto com relação a isso aí. Então, A e B é o ênfase no final, né, um produto final. E o C é durante a fabricação. Então, vamos lá. A definição do tipo de inspeção de fabricação para os bens materiais sujeito à qualificação técnica constante do certificado. Técnica, as qualificações. Um ponto ali. Técnico constantes do certificado de registro e classificação cadastral. O CRCC, ó, certificado de registro. Atropelei de novo. E classificação cadastral. Segue critérios que procuram assegurar a conformidade do material fornecido com as condições contratuais. Mais uma vez, está falando em contratual. Aos menores custos para a Petrobras. Por outro lado, é de significativa importância para o fornecedor, visto que interfere na sua composição de custos e no planejamento do controle da fabricação. Então, o que ele está falando ali? Ó?
Então, o que ele está dizendo? Esses tipos de inspeção, como eu falei, que é muito abordado, principalmente na parte teórica, né, na prova teórica, são 50 questões. Então, certo de cair isso aí. A e B, ênfase no final, e a C com ênfase maior durante o processo, né? Então ele está dizendo, ó, de novo, vou repetir, a definição do tipo de inspeção de fabricação para os bens materiais sujeita à qualificação técnica constante do certificado de registro de classificação cadastral, né? CRCC segue critérios que procuram assegurar a conformidade do material fornecido. Então, ó, segue critérios que procuram assegurar a conformidade do material. Quer dizer, o material que eles estão fornecendo, eles têm um cuidado com esse tipo esse ABC da inspeção, de fornecer um material que atende aos critérios já contratuais. Então, isso tudo aqui é para que esse processo aqui siga, né? E seguindo, tendo esse cuidado, ele vai atender os critérios, né, de qualidade contratualmente já definido. Por outro lado, é de significativa importância para o fornecedor, visto que interfere na sua composição de custos e no planejamento e controle da fabricação. Planejamento e controle da fabricação. Composição de custos e planejamento. Então, é fundamental, né, você planejar, executar e sair conforme tudo planejado anteriormente. Então, né, você garante a qualidade do produto, né, do material. Você planejando e tendo esse controle, além de reduzir custo. Então, fazendo esse planejamento, seguindo essa diretriz, você atinge um resultado esperado. Ele vai dar exemplo aqui na frente, ó, que dá uma clareada. Então, vamos ver aqui, ó. Tipos de inspeção. Então, ele dá ali, ó, atividades mínimas. Apresentação do plano de inspeção e teste antes do início da fabricação. É claro, eu vou apresentar o pitch antes de eu fabricar, né? Inspeção final sem testes, ó. A, inspeção final com teste. Tipo de inspeção. B, e acompanhamento da fabricação. Então, nota que ele fala sempre, ó, em final. E o C é o acompanhamento durante toda essa fabricação. Verificação do certificado de matéria-prima e registro, claro. Verificação durante a fabricação, ó, mão de obra, quer dizer, inspetores, né? SNQC, métodos e processos de fabricação, controle e ensaios, né? Os ENS. Aí ele já dá aqui, ó, 3. Verificação visual dimensional final, já não deu nada. Testemunhos de ensaios funcionais ou desempenho final. Nota que agora aqui, ó, no final, identificação e embalagem, ou seja, o produto já vai embora, já vai sair da fábrica. Ele já aumentou o nível aqui, ó, para todos eles. Por quê? Esse aqui é a inspeção final, esse é a inspeção final, e aquele ali, além do processo, também está na final. Então, ó, final sem teste, final com teste e o acompanhamento da fabricação. Então, assim, o que mais é abordado nessas provas, tem questões aí, eu acho que mais para frente tem exemplo de questões que falam bem disso aqui. Qual é a inspeção mais criteriosa, né? Qual é a inspeção que é feita durante a fabricação, qual é a inspeção que é feita no final, com teste. Então, é aí que você tem que saber dessas definições aí, tá? Então, com o tempo, com o exercício durante o curso, isso aqui é uma aula introdutória, a gente vai clareando mais nosso aprendizado com
com esses conhecimentos aí, né? Então, durante o curso, onde haverão exemplos, né? Haverá exemplos de casos, né? Quando é que funciona, ou questão de prova, aí a gente vai conseguir enxergar melhor isso aí. Agora ele dá aqui, ó, ele deu até em vermelho, né? Que é muito importante, ou seja, importante demais. As inspeções do tipo A ou B dão ênfase ao produto enquanto a inspeção... isso aqui é importante, a questão até de prova, isso aqui, ó. As inspeções tipo A e B dão ênfase, ênfase ao produto, enquanto a tipo C, ênfase ao processo, quer dizer, durante a fabricação ali, ao processo de fabricação. Os fornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeção de sua linha de fornecimento através do CRCC, emitido pelo Cadastro de Fornecedores da Petrobras. Então, esse item aqui, essa parte aqui, né, dessa definição, é que a gente vai lidar, né, quem trabalhar na área de fabricação vai lidar direto, mas assim, ao início, né, ao primeiro momento, isso aqui é muito abordado, como eu já disse e vou repetir várias vezes, na parte, na prova teórica, porque além da gente obter o conhecimento aqui no nosso curso, a gente tenta passar também como é que é a prova, né? O que aborda mais, o que é mais pedido, porque o objetivo é o quê? É fazer a prova e qualificar. Então, você aprender os itens e ver, isso aqui cai mais. Eu, pela minha opinião, eu acho muito importante, né, do que só o conceito, a definição em si. Então, mais uma vez, aquela parte de eventos de inspeção, né, o nome já diz, o evento, você vai ver muito na parte... Você pode ver uma teoria na prova teórica, perguntando o que é isso ou aquilo. Já na prática, ele já dá a definição. Cara, esqueci o que é o HP, o que significa. No print da prova, ele vem a legenda dizendo. Então, você não se preocupa muito do que na prova teórica. 50 questões, é um sorteio, o que ele vai perguntar? Ele pergunta, inspeção tipo A, ela dá ênfase durante o processo? Dá ênfase ao final? Então, né, e outros exemplos ali, ou em outros... eu citei 2 itens, né? Vamos lá, uma questão A, B, C, D. Então ele pergunta, o tipo de inspeção A dá ênfase ao final, ao processo, ao final com teste, ao final sem teste? Então, mais ou menos isso. E os eventos, você vê muito na prática, que já está no pitch ali, mas ele dá as definições, ele dá a legenda que te ajuda muito, né? Ele pode vir perguntar o que significa, eu não sei, pode ser assim, hold point, parada não obrigatória, sei lá, letra A. Então, eu já vi mais essa parte aqui de tipo de inspeção, mas não custa nada, né? Prova é prova, né? Tem que ver tudo. Planejamento da inspeção. Contato inicial com o fornecedor. Planejamento, você vai planejar, construir o equipamento, esclarecendo os procedimentos que serão seguidos pelo órgão. Primeiro, claro, vou planejar, né? Vou planejar vou construir esse equipamento. Vamos planejar como é que a gente vai fazer? A norma tal, vamos adotar isso aqui. O que ela pede? Ela pede os ensaios X. Não, mas eu quero que faça X mais Y. Então, é uma questão lógica, né? O planejamento, né? O contato com o fornecedor. Esse fornecedor aqui é o cara que vai fabricar, né? A Petrobras senta com ele e fala, vamos lá, o que a gente vai utilizar? Claro que não é nada absurdo, é tudo dentro de um conceito, né? De uma norma, né? Então, esclarecendo os procedimentos que serão seguidos pelos órgãos ou a empresa inspetora, que no caso aqui é uma empresa também que vai prestar um serviço
para a Petrobras como inspetora. Então, uma fabricante tem os seus inspetores e tem uma outra empresa contratada pela Petrobras que vai inspecionar todo esse processo aqui. Então, o planejamento é uma coisa lógica, né? Já diz ali. Análise da documentação técnica contratual para verificar sua compatibilidade com o material objeto do pedido de compra. Pô, claro, né? Vamos analisar a documentação técnica. Vamos verificar se ela tem compatibilidade com isso aqui, né? O projeto vai avaliar um pedido de compra. Pô, fiz um pedido, o cara que faça um vaso de pressão, sei lá, de ouro. Pô, não, peraí, não é assim. Vamos ver a norma aqui, né? Vamos estudar. Então são coisas lógicas, né, gente? Mas você tem que dar essa definição para a pessoa entender. A gente está falando pegando um equipamento do zero, construindo ele do zero, né? Desde da chapa, né? Do recebimento do seu material até a expedição. Quer dizer, ele já está pintado, já está todo testado, todos os ensaios, toda a documentação certa até a expedição da fábrica. Não pode sair sem nada. Então a gente está pegando um equipamento que é caro, que é dispendioso, que é demorado e pô, vai mexer com vidas, né? Então tem que ser um planejamento muito bem elaborado, né? Dinâmico, de acordo com as normas de fabricação, né? Uma coisa bem pensada, não é simplesmente assim, ó, Léo. Contato com o gerente do contrato e com o órgão requisitante para verificar particularidades sobre o pedido de compra, corrigir divergências relacionadas com a documentação técnica contratual, de novo, e acertar, caso desejem, o acompanhamento. Só ali ficou conjunto, ficou meio embaçado para mim, de etapas do processo de inspeção. Pô, então, cara, isso aí está dentro do planejamento. Isso tudo aqui é o planejamento, é lógico. Vamos sentar, teve alguma divergência, não está atendendo ao contrato, o que a gente pode mudar aqui? O que a gente pode fazer para atender, para satisfazer o cliente e não fugir da norma de fabricação, né? Você não vai fazer um equipamento com pede só um ensaio X, você vai fazer 300 ensaios, não é assim. Então, esse planejamento todo, né? Tudo isso aqui, uma coisa bem lógica, né? Para não ter custo, né, além do que foi contratado, para não ter desperdício, para não ter, né, demora, para não onerar mais o equipamento. Então, toda essa parte aqui, né, que ele está falando é planejar, é verificar antes de começar a fabricar. Questão até de lógica. Planejamento da inspeção. Quando aplicável, a análise e adequação da rotina de inspeção, né, a LV, lista de verificação, LV, referente ao material. Quando aplicável, a análise e adequação da rotina de inspeção. Quer dizer, a lista de verificação, o nome já diz, né? Você verificar toda etapa ali, né? Está sendo efetuada. Verificação para inspeções do tipo A ou B, ou análise e aprovação para inspeções do tipo C, do plano de inspeção e teste do fornecedor, ou seja, do PIT, né, do fornecedor. Ou seja, de novo, a verificação para inspeções tipo A ou B, ou análise e aprovação para tipo C, do plano do PIT, do fornecedor, para o material referente a pedidos de compra. Deve ser verificada a compatibilidade do plano de inspeção e teste do fabricante com o exigido nos requisitos de inspeção e condições contratuais. O cara vai verificar o PIT para ver se realmente atende aquilo ali que está no contrato. O cara vai vir com um PIT que pede menos ensaio do que tem que ser feito. Vantajoso para a empresa, né, que vai fabricar, mas isso aí está em contrato. Então tem essa verificação para ver, mas peraí,
Não, pô, temos que fazer um HP aqui, temos que fazer um WP e por aí vai, né? Então, essa verificação é de suma importância. Indicação no plano de inspeção e testes dos pontos de espera. Ó, de novo aqui ele, ó. Isso aqui vai virar rotina, hold point. Verificação, indicação no plano no pitch, ó, indicação no pitch dos HPs. Resumão, indicação no pitch dos HPs, ó. Então, em que é obrigatória a presença, de novo, a presença do órgão ou empresa inspetora. Então, de novo, ó, falamos lá na frente, lá atrás, e voltamos. Ó, para testemunho ou verificação de uma etapa do processo de fabricação. Controle da qualidade interna relativo ao fornecimento. Então, ó, indicação com planejamento da inspeção. O que inclui? Ó, indicação no pitch dos HPs, no resumo, né? Traduzindo, em que é obrigatória a presença. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, no planejamento, ele vai definir ali, ó, indicar onde ele quer, porque eu tinha falado já, né? O HP, em que é obrigatória a presença do órgão, obrigatória, de novo, obrigatório a presença do órgão. Ficou meio borrado ali em cima, mas... ou empresa inspetora, né? Para testemunhar ou verificação de uma etapa do processo. A gente tinha falado isso já anteriormente, né? Que o HP, a característica dele é essa aí, é a comunicação e a parada obrigatória para o testemunho de alguma determinada etapa do processo de fabricação. Então, nesse planejamento aqui, tu vê que ele só fala no HP, porque é uma parada obrigatória para o testemunho dessa etapa. Então, isso aqui, essa indicação no pitch, do quais serão os pontos de espera, está dentro de onde? Do planejamento. Então, no planejamento ele vai definir isso aí, né? Quando que a empresa inspetora tem que ir lá e testemunhar alguma etapa do controle da qualidade. Então, pessoal, a primeira aula aí hoje foi essa parte, né, do ABC da inspeção, os eventos da inspeção, fazendo um resumo aí, né, o tipo de inspeção que a gente já havia falado, né, o A, o B e o C. O C, o que a gente tinha falado? Durante, ó, ênfase no processo. Ó. E aqui, ó, o A e o B, o que? É no final, que dá o ênfase quem? No produto. Então, o ABC da inspeção são esses três, e os eventos lá que a gente havia falado, né, anteriormente. Então, fazendo esse resumo aí, que é o HP, o WP, o RD, o SW. Né? Então, essa foi a nossa primeira aula aí, né? Então, como eu havia dito já anteriormente, a parte, novamente, teórica da prova, foca bem isso aqui, essa parte do ABC. Os eventos, você vai ver direto nos exercícios aí, onde nos pitch, tá falando direto no HP, RD, né? E a gente vê lá que no pitch ele tem a legenda, então se atém muito a ter que, né, decorar, porque lá no pitch ele dá a legenda dizendo quem é quem, quando tem que fazer, né, em qual processo está lá, quem é que faz, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje aí, né, um ABC da inspeção, né, e os eventos da inspeção. Então, vamos aguardar aí para a gente, já na próxima aula, já vai começar a se familiarizar com isso aqui, né? Que foi dito hoje. Então, daqui para frente, a gente começa a utilizar já esse jargão, né? HP, RD, como eu havia dito anteriormente. Então, por hoje é essa parte aí, e até a próxima aula.